Oi, meus queridos amigos da FM TV. O Felipe, a Elizabeth, escondida aqui, e eu viemos aqui hoje para falar para você sobre um livro que é uma obra independente. E não torça o seu narizinho para mim, não, como muita gente faz. Sabe que um dia eu estava numa livraria pequena, foi esse ano, uma livrariazinha simpática lá em Pinheiros. E eu falei para a dona da livraria, que era amiga do meu primo que estava comigo: "Ah, sua livraria é tão simpática, um dia eu vou lançar um livro aqui." Eu estava sendo gentil. Ela não só me esnobou, como no fim da conversa virou para mim e falou assim: "Mas eu não lanço livro de autor independente." Desaforo, né? 21 livros publicados, todos por editoras, né? Eu não tenho nada de autora independente, tô em tudo que é entrevista, em rede social, sei lá, nesses tantos anos, quantas entrevistas eu já dei para programas de TV super importantes, todos eles, né? Ela nunca viu nada meu na rede social, ela nem sabia que eu existia e que eu era escritora. Bom, muita gente não sabe, afinal eu nunca virei novela da Globo, né? Nunca, só dei muita entrevista, mas nunca tive essa projeção nacional que certos autores têm a sorte de ter. Mas não é por isso, mesmo que eu fosse uma autora independente, por acaso eu seria menos escritora do que eu sou hoje, com os meus 21 livros publicados e alguns sucessos? Não, não. Isso não muda nada, porque as editoras também erram, e às vezes erram feio, sabia? Erraram com Paulo Coelho. Com o Paulo Coelho. Quando ele foi publicar o primeiro livro dele, O Diário de um Mago, que virou best-seller internacional, muitas editoras recusaram. Ele teve que ficar batendo na porta de um montão de editoras, até que uma falou: "Ah, eu topo." E publicou. O Érico Veríssimo, um dos maiores nomes da nossa literatura, teve que pagar do próprio bolso a edição de seu primeiro livro, Clarissa. Então, as editoras nem sempre acertam. Muitas acertam e muitas vezes, mas nem sempre. E ser independente não quer dizer que você não é um bom escritor, que você não tem capacidade, todo esse monte de preconceito. Isso aqui que está no meu rosto é um arco-íris, olha, refletido ali na janela da Paulista pelo prisma que está aqui, ó. Tá vendo? Esse é o prisma. Então ele faz isso, o arco-íris. Pois é. Então, preconceito contra livro independente não é comigo, não é mesmo. Por isso eu vou falar para você desse livro aqui, Misoginia. Sabe por quê? Porque está chegando o mês da mulher. E nós mulheres, apesar de termos conquistado no Brasil muita coisa importante em termos de lei, muita coisa também não saiu do papel, ficou lá. E não virou direito efetivo, e não virou conquista social, né? E a misoginia é um subproduto do machismo. Né, Felipe? Você não é machista, né, Filipinho? Ah, não, ele gosta da Elizabeth dele. Pois é. E esse aqui é o depoimento da Rebecca Uccelli, que é uma autora cujo nome é um pseudônimo, o nome dela não saiu no livro porque a história dela é verdadeira. E é um depoimento muito importante para nós mulheres.
porque a gente aprende a identificar um misógino antes de cair na besteira de casar com ele, ou ir viver com ele, ou sequer namorar com ele. Porque no começo ele é todo maravilhoso, né? Mas depois vai mostrando a sua verdadeira face. Philip e Elizabeth no chão. Então é isso, gente querida. Quem fala desse livro para mim, numa entrevista, é a psicóloga Silvia Rodrigues, para sempre manter o anonimato da autora, porque é uma história autobiográfica e, evidentemente, ela não quer se identificar. Um prazer receber você aqui no nosso programa Só Livros, né? E você é a porta-voz desse livro. Você está disponível para entrevistas e tal sobre esse livro. Por quê? Pelo mesmo motivo da Rebeca, né? Quando ela me convidou para escrever o prefácio do livro, eu já trabalho como psicóloga com relacionamentos e eu acho muito importante a gente falar desse tema, a gente alertar as mulheres e a sociedade de uma forma geral, né? Porque eu acho que os homens também precisam dessa informação. Sim, e o que vem a ser, para quem não sabe, um misógino? O homem misógino, ele é uma pessoa que odeia as mulheres, que tem uma angústia de viver com as mulheres, né? Não se chegou a um consenso ainda entre a psicologia e a psiquiatria, mas a gente denomina como um transtorno psíquico por conta de um trauma que ele viveu aí na infância, provavelmente, onde as cuidadoras, né, aquela pessoa como a mãe, a professora, alguém assim importante na vida dele, causou um maltrato. E aí ele tem esse ódio pelas mulheres, ele acredita que as mulheres são um perigo, né, na vida, e ele precisa se proteger delas. E como é que essa misoginia se expressa? Bom, o homem misógino, como você disse aqui no início, é aquela pessoa, o príncipe encantado, aquela pessoa que todo mundo gosta, que todo mundo ama, ele é respeitado no trabalho, mas ao longo do relacionamento você vai percebendo as manipulações que ele vai fazendo com essa mulher que ele está se relacionando, né? São manipulações de diversos tipos até se chegar à violência física. Que tipo de manipulação, assim? O que ele faz com ela? Ele põe ela para baixo? Como é que se dá tudo isso? Isso mesmo, ele coloca ela para baixo. No livro, a gente tem alguns exemplos que a Rebeca vivenciou, né, que são bem importantes, que eu também fiquei bastante chocada quando eu vi, que, por exemplo, ele falava das roupas dela, né, ela tinha um estilo de roupa, ela era uma menina alegre e, de repente, ela começou a usar roupas mais pesadas para ela, porque ele dizia que ela parecia uma palhaça, né? Ele fala isso. Então, essas manipulações do emprego dela também, quando ele fala para ela assim, mas você não vai conseguir entrar numa faculdade e ter um emprego melhor. Então, ele vai fazendo todo esse jogo de manipulação e, ao mesmo tempo, ela vai ficando dependente desse homem, essa dependência emocional. E financeira, né? Porque ela também tinha uma dependência financeira dele. E tem a coisa do dirigir também, né? Do dirigir, o carro, que ele dizia que ela não era capaz de dirigir. Exatamente. De repente ela se viu incapaz de dirigir. Ela se viu incapaz de dirigir, de tanto que ele falava, de tanto que ele era grosseiro com ela, né? Muitas vezes ele colocou tanto medo nela que ela achou que ela não tinha essa capacidade. É terrível. Agora, tem muita mulher que está nesse relacionamento e se recusa a assumir que está nesse relacionamento. Não tem? Tem muita mulher que se recusa a assumir por conta dessa dependência emocional, né? O misógino, ele procura sempre uma mulher dependente, uma mulher com baixa autoestima, uma mulher que não tem confiança, uma mulher insegura. Então ele sempre vai em busca dessas mulheres, ele não vai em busca de uma mulher bem-sucedida, uma mulher realizada. Ele não vai, porque ele sabe que ele não vai conseguir manipular essa mulher. Tá bom? Então eu recomendo para você, é fácil de achar, você entra na internet, tem
entendeu? E é uma leitura pesada, mas que flui bem. Você se interessa, você vai lendo e você vai descobrir todas as faces da misoginia, que inclusive atacavam um dos nossos presidentes da República, né? Um ou vários. Tá bom? Então é isso, gente querida. Eu sou Isabel Fomo de Vasconcelos Caetano. Sou escritora, tenho 21 livros publicados, não sou autora independente, mas hoje não teria nenhum problema em ser, tá bom? E todas as semanas estou aqui com você para te dar dicas de boas leituras, leituras que me fizeram bem e que eu espero que façam bem a você, tá bom? Um beijo e até a próxima!